Bom, a minha sagrada tarefa é compartilhar com vocês sobre o futuro do Evangelho. Reflexões a respeito do futuro do Evangelho. Alguém poderia objetar dizendo que não cabe refletir sobre o futuro do Evangelho, porque o Evangelho está posto, definitivamente posto, o Evangelho tem origem divina, mas essa é uma possibilidade de compreensão e eu ofereço outra possibilidade de compreensão. O futuro do Evangelho. Eu parto do princípio que Evangelho é o nome que se dá às diferentes narrativas que pretendem transmitir o significado e as implicações deste singular evento na história humana, a saber, Jesus Cristo. O que é Evangelho? Parto do princípio que Evangelho é o nome que se dá às diferentes narrativas ao redor de Jesus Cristo. Só na nossa Bíblia, no Novo Testamento, nós temos, então, 4 evangelhos. Nós temos 4 narrativas ao redor de Jesus. 4 narrativas com 4 mentes e identidades e perspectivas diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, para públicos diferentes, com linguagens diferentes, com critérios seletivos diferentes para a sua inclusão na narrativa. Então, eu estou partindo desse princípio, que Evangelho é o nome que se dá às diferentes narrativas ao redor deste singular evento na história da humanidade, que é Jesus Cristo. Podemos dizer também que Evangelho, além de ser uma narrativa ao redor de Jesus Cristo, Evangelho é também uma teoria a respeito de Jesus Cristo. Porque das narrativas ao redor de Jesus Cristo, nós deduzimos teorias a respeito de Jesus Cristo, isto é, explicações diferentes a respeito do significado e das implicações de Jesus Cristo. E as diferentes narrativas e teorias, às quais damos o nome de Evangelho ou Evangelhos, as diferentes teorias e narrativas dão origens a diferentes tradições cristãs, ou, o que é melhor, na minha opinião, diferentes cristianismos. Porque há a tradição do cristianismo católico romano, há a tradição do cristianismo ortodoxo, oriental, há a tradição do cristianismo reformado e depois euro-americano. Há diferentes cristianismos que se constroem ao redor destas narrativas a respeito de Jesus. O que estas diferentes narrativas e teorias têm em comum é que elas tratam Evangelho como verdades elaboradas conceitualmente. Existe um evento que é a pessoa de Jesus. Este evento ele é narrado. E essas narrativas recebem o nome de Evangelho ou Evangelhos. Dessas narrativas constroem-se diferentes teorias a respeito do evento que é Jesus. E estas narrativas e teorias se consolidam em verdades elaboradas conceitualmente, racionalmente. Ou melhor dizendo, uma mensagem que é passada. Essa maneira de compreender o Evangelho se deve principalmente ao apóstolo Paulo.
das 76 vezes que o termo evangelion aparece no Novo Testamento, 76 vezes, 58 vezes aparecem nas cartas do apóstolo Paulo. 58 vezes, e apenas 12 vezes nos evangelhos. E mais precisamente nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Então, esta maneira de compreender evangelho como mensagem, verdade conceitual transmitida, é própria do apóstolo Paulo. E tão própria do apóstolo Paulo que ele chega a usar a expressão meu evangelho. Meu evangelho. Veja que interessante, tem o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, e Paulo diz o meu evangelho. Ele diz, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o meu evangelho. Romanos capítulo 2, 16. Ele diz em Romanos 16, ora, há aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho. Romanos 16, 25. De modo que eu sugiro que, assim como o filósofo Whitehead disse que toda a filosofia é nota de rodapé de Platão, eu sugiro que tudo que nós chamamos de evangelho e de teologia é nota de rodapé do apóstolo Paulo. Mais precisamente, a nota de rodapé da carta aos Romanos. Todo esse edifício conceitual que nós chamamos de cristianismo ocidental, tanto católico quanto reformado, protestante, é nota de rodapé do apóstolo Paulo. Agora, temos uma questão de fundo, que eu acho que é a base da minha argumentação para essa manhã, e eu ofereço como referencial teórico principal José Maria Castilho, esse teólogo católico jesuíta espanhol. O Castilho diz que o primeiro fato mais estranho ocorrido nas origens do cristianismo é que a igreja nasceu e se organizou e começou a agir, e fez isso durante aproximadamente 20 ou 30 anos até, sem conhecer o Evangelho de Jesus. Porque as cartas de Paulo foram escritas a partir do ano 40. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita no ano 41. A última, aos Romanos, foi escrita no ano 51. E os evangelhos começaram a ser escritos no ano 70. É muito interessante esse registro, que o fundador das primeiras igrejas e o difusor do evangelho, diz o Castilho, não conheceu o Jesus encarnado. Ele conheceu apenas o Jesus ressuscitado. Ele não conheceu o Jesus em carne, o humano. Ele conheceu o Jesus que é este ser de natureza divina, em glória, que o derruba e o cega na estrada a caminho de Damasco. Usando uma terminologia que é contemporânea, o apóstolo Paulo não conheceu o Jesus histórico, ele só conheceu o Cristo da fé. Eu vou tentar elaborar isso melhor daqui para frente. Por isso é que o Paulo chama de meu evangelho, e aqui eu cito novamente o Castilho,
O que Paulo chama de meu evangelho é uma elaboração baseada, abre aspas, para Castilho, baseada nas antigas práticas do sacrifício e da expiação para aplacar a ira de Deus, o Deus ofendido pelos nossos pecados. Por isso é que Paulo diz que Cristo morreu pelos ímpios, Romanos 5, morreu por nós os pecadores, Romanos 5, de modo que a morte de Jesus foi um sacrifício de expiação que nos redimiu dos nossos pecados, Romanos 3. Por isso é que a morte vergonhosa de Jesus, a mais vergonhosa e escandalosa morte de seu tempo, morreu crucificado. Jesus crucificado, um corpo exposto, dilacerado, triturado, esmagado. Jesus na cruz. O Paulo transforma numa morte gloriosa, porque é morte expiatória e redentora. Então veja o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que eu preguei, que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho que eu lhes preguei, vocês estão salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Então, o que ele transmitiu foi a mensagem que ele recebeu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o meu evangelho. Qual o evangelho de Paulo? Cristo morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados, ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, o que é o evangelho de Paulo? É o evangelho do Cristo, morto e ressuscitado. Está acompanhando, né? A consequência dessa elaboração paulina, digo eu, é uma construção de um cristianismo que é caracterizado pela desimportância da historicidade e da humanidade do Jesus. Isso que na teologia posterior nós estamos chamando de o Jesus histórico, o Jesus de carne e osso, corpo, o Jesus de pés empoeirados, o Jesus com fome, com sede, o Jesus que dorme, o Jesus que fica angustiado até a morte, o Jesus que transpira sangue no Getsêmani, esse Jesus aí, esse Jesus tocado pelas mulheres, esse Jesus que toca aos leprosos, esse Jesus que entra em conflito com as lideranças religiosas, os sacerdotes, entra em conflito com Herodes, com Pilatos, o conflito político. Esse Jesus, ele não é importante. Importante é o Cristo crucificado e ressuscitado. É como se não tivesse acontecido nada antes da cruz e da ressurreição. Esse evangelho do Cristo morto e ressuscitado, morto pelos nossos pecados e ressuscitado, ele é a base, o resultado disso, novamente eu vou para Castilho, é que o sacrifício ritual passa a ocupar o centro da teologia da salvação, da liturgia e da vida da igreja. Enquanto se ignora a importância do seguimento de Jesus, que exige e que traz consigo o imperativo de tomarmos também a nossa cruz. Esse evangelho construído na lógica do Cristo morto e ressuscitado
que se torna centro da teologia da salvação, como sacrifício ritual, ele é uma religião que apazigua as nossas consciências, mas não nos faz exigências. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Fazendo curta uma longa história, eu tomo como verdadeiro que o que nós chamamos de cristianismo ocidental, embora tenha como símbolo uma cruz, e no catolicismo romano, Jesus está na cruz protestante não tem um Jesus, a cruz está vazia. Embora esse cristianismo tenha como símbolo uma cruz, ele se estabeleceu no mundo como exclusivo representante do Cristo ressuscitado. Aquele que aparece para o Paulo na estrada de Damasco. Ali é o Cristo ressuscitado. Não é nem o Cristo que aparece para o Tomé, que diz a Tomé, coloque a mão aqui nas minhas chagas, nas minhas feridas. Não, o que aparece para o Paulo na estrada de Damasco é o Cristo ressurreto, luz que cega. Não é corpo chagado. Está acompanhando? E o cristianismo é exclusivo representante do Cristo ressurreto. O marco zero da experiência religiosa com o Evangelho é a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal. Que Cristo? Esse que morreu pelos nossos pecados. O que a reforma protestante resgata como pilar, como base, fundamento da experiência com o Evangelho? A justificação pela fé. Nada mais protestante do que a justificação pela fé. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Pregar o Evangelho a vocês que estão em Roma. E não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para nós, crer é sinônimo de acreditar. Na construção histórica da nossa tradição religiosa cristã, crer é acreditar. Acreditar no quê? Numa verdade elaborada conceitualmente a respeito de um evento. Que evento? Jesus Cristo. E mais precisamente, desse evento Jesus Cristo, não é o evento todo, é a cruz e a ressurreição. O que importa é o Cristo morto e ressurreto, é na cruz e na ressurreição. Bom, ponto final nessa primeira parte. Agora eu vou construir uma outra coisa, tá bom? Deus ajude. Eu estou quase mudando de assunto, mas não estou. Tá bom? Qualquer que venha a ser o futuro do Evangelho, agora eu estou chegando aqui no Brasil 2024. Qualquer que venha a ser o futuro do Evangelho, é imprescindível que se leve em conta a mobilidade religiosa. Mais precisamente, eu estou fazendo referência ao crescimento avassalador do número de pessoas que se convertem ao Evangelho dos evangélicos. Os católicos romanos foram absolutos, praticamente absolutos, nos primeiros 400 anos da nossa história. Em 1900, nós, os chamados protestantes, éramos apenas 1% dos que se identificavam religiosamente. Ok? Em 1900, 1%.
Em 1940, nós éramos apenas 2,7%. No ano 2000, nós chegamos a 15%. Em 2010, nós éramos 22%. E as estimativas é que nessa taxa de crescimento, seguindo essa curva de crescimento, nós evangélicos seremos maioria religiosa no Brasil por volta de 2034, 2035. Para que você tenha uma ideia, entre 2010 e 2019, o número de novos templos dobrou em comparação à década anterior, passando de 54 mil para 100 mil templos evangélicos. Foram abertos, em média, 17 locais de culto ou templos por dia no Brasil. A pergunta é: qual é o evangelho dos evangélicos? Ok? O imaginário religioso evangélico é esse que eu acabei de descrever. É o Cristo da fé, o Cristo morto e ressurreto. O que importa para nós evangélicos é a fé no Cristo que foi morto pelos nossos pecados. Esse é um sacrifício expiatório, por isso é que Jesus é o nosso Salvador pessoal. E um sacrifício que foi aprovado e recebido por Deus, e o que prova que Deus recebeu o seu sacrifício é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e é o nosso Salvador. Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, e ao nome de Jesus há de se dobrar todo o joelho e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Então, por que é que Jesus é o Senhor acima de tudo e de todos, e nós devemos a Ele devoção absoluta e exclusiva? Porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o ressuscitou. O Cristo da fé, embora morto e crucificado, foi ressuscitado e exaltado. O conteúdo do Cristo da fé é derivado do significado e das implicações da sua morte e da sua ressurreição. Então existe um cristianismo que está fundamentado, eu estou usando linguagem de teologia contemporânea. Eu estou dizendo, olha, existe um cristianismo que é fundamentado no Cristo da fé. Nesse Cristo que se não tivesse acontecido nada antes da cruz do Calvário e do domingo da ressurreição, esse cristianismo que eu estou descrevendo, ele existiria. É o morte e ressurreição. Então, existe um cristianismo baseado nesse Cristo da fé. Esse cristianismo acredita em algumas coisas: que o crucificado era o Filho de Deus, que o crucificado morreu pelos nossos pecados, que o crucificado era um cordeiro imaculado inocente, que o crucificado ressuscitou e venceu a morte, que o crucificado está exaltado e que o crucificado, ressuscitado e exaltado, presta atenção agora no que eu vou te dizer, o crucificado, ressuscitado e exaltado reúne ao seu redor um povo, nós, identificado com a sua vitória,
o seu triunfo e a sua autoridade. Nós somos o povo do Cristo. Nós somos o povo identificado com o triunfo, a vitória e a autoridade do Cristo. E essa autoridade do Cristo é para ser Senhor sobre todas as coisas. E Jesus, o Cristo ressuscitado e exaltado, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, através de nós, o seu povo especial e exclusivo, que Ele abençoa e usa para ser Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é o nome acima de todo nome, e Ele conquistou esse status, esse lugar, essa legitimidade na cruz e na ressurreição. Faz sentido? Nós evangélicos somos o povo do Cristo que foi morto e ressuscitou. Nós evangélicos somos o povo que tem direito aos benefícios conquistados pela morte e ressurreição de Cristo. Nós evangélicos somos o povo que detém a autoridade do Cristo ressurreto. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real. Nós, o povo ao redor do Cristo, ressuscitado e exaltado, e que diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, saiam em meu nome e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa maneira de nos compreendermos como o povo do Cristo ressuscitado, exaltado, que tem um nome acima de todo nome, e que tem um povo que é propriedade exclusiva sua, um povo que tem direito aos benefícios de sua morte e da sua ressurreição, e um povo a quem foi delegada a autoridade dele, Cristo, que tem toda a autoridade. Até agora, é tudo bíblico, concorda que eu estou falando Bíblia? Essa lógica que eu estou descrevendo aqui é bíblica. Só que dessa lógica derivam-se algumas teologias que respondem à pergunta: qual é o evangelho dos evangélicos? E eu listei 5 teologias que estão no mercado, derivadas dessa lógica do Cristo morto e ressurreto, e que nos constituem como povo evangélico. A primeira é a teologia da batalha espiritual. Na cruz de Cristo foram expostos ao desprezo, porque Jesus triunfou sobre eles, os principados e as potestades. E você sabe que o mundo está sob controle dos demônios, o Deus deste século é o diabo, o mundo jaz no maligno, e nós temos autoridade para assumir o controle que hoje está nas mãos do diabo. Então tem uma teologia da batalha espiritual. Os demônios, eles são territoriais e setoriais. Tem um demônio específico lá na Bahia, tem outro em Porto Alegre, tem uma casta que cuida da economia, tem uma casta que cuida da ciência, tem uma casta que cuida da religião. Então os demônios, eles são territoriais e setoriais. E nós estamos em guerra contra principados e potestades nas regiões celestiais. Tem também, em segundo lugar, a teologia do domínio, que tem como origem este Rushduni, filósofo, teólogo, calvinista, norte-americano, que disse coisas como: a única ordem verdadeira está fundada na lei bíblica.
Toda lei é de natureza religiosa e toda ordem jurídica não bíblica representa uma religião anticristã. Não é que é não cristã, é anticristã. Toda ordem verdadeira está baseada na lei bíblica, e toda ordem que não está baseada na lei bíblica é anticristã. Toda ordem legal é um estado de guerra contra os inimigos dessa ordem. E toda lei é uma forma de guerra. Está vendo a batalha espiritual? Nós estamos em guerra porque o Cristo, morto e ressuscitado e exaltado, tem toda a autoridade que Ele delegou para nós. E o mundo está organizado sob o controle dos demônios. E esses demônios inspiram uma ordem sistêmica anti-reino de Deus. Não estou discordando de nada por enquanto. Você está? Não estou. Complexo, hein, irmãos? Para dar conotação didática para isso, dessa ordem sistêmica demoníaca, tem a teologia das 7 montanhas. Onde é que os demônios estão atuando? São setoriais. Eles estão atuando nos negócios, no business, no mercado. Eles estão atuando no governo, na mídia, nas artes e no entretenimento, na educação, na família e na religião. 7 montanhas que nós temos que expulsar os demônios de lá e assumir o controle. Okay? Nas 7 montanhas, por exemplo, não tem ciência, tecnologia, não tem algoritmo, por exemplo. Não tem montanha de algoritmo. Eles deixaram de fora aqui. Mas tem a teologia das 7 montanhas. Tem a teologia da prosperidade. A riqueza material é o desejo de Deus para você, porque Jesus conquistou na cruz esse direito para você. Pobreza e doença é sinal de maldição que você tem que quebrar pela fé na autoridade do Cristo morto e ressurreto. Você não tem que viver na pobreza e não tem que acolher a enfermidade. Você tem que dar ordem para o demônio da miséria e o demônio da doença. E como é que você faz isso? Semeando. Como é que você vence o demônio da miséria e o demônio da doença? Como é que você exerce a autoridade do nome de Jesus Cristo? Semeando. Semeando o quê? Uma grana. E semeando onde? No meu ministério, é claro. Seguimos. Temos aí uma evolução da teologia da prosperidade, que é essa famigerada teologia coaching. Para que vocês tenham ideia, essa contribuição do meu querido Ranieri, que está aqui à primeira fila, ele me informou que o Dave Leonardo tem 16,7 milhões de seguidores no Instagram. Que o Thiago Brunet tem 7,2 milhões de seguidores no Instagram. Talvez já tenha mais, né, Ranieri? Talvez já tenham mais. E o Pablo Marçal, que a gente não sabe quantos milhões ele tem, porque ele tem um certo problema que o pessoal cancela as mídias dele, a gente não sabe. Mas tem esse fenômeno, Pablo Marçal, de uma teologia coaching, que diz para você que você tem que se autoaperfeiçoar para chegar no seu sucesso econômico, na sua autorrealização e na sua autossatisfação. Eu cito Ícaro de Carvalho, que é um estrategista digital, ele diz que o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. E esse empreendedorismo leva à hiperindividualização da experiência religiosa. E Deus é a nossa grande vantagem competitiva. Porque Deus, Ele nos tem como seu povo especial. E nós temos nas mãos toda a autoridade de Deus para ocuparmos o lugar de cabeça e não de cauda. E agirmos no mundo.
em nome do Cristo, que foi morto, sim, mas ele ressuscitou e foi exaltado, e tem um nome acima de todo nome, e toda autoridade, e essa autoridade ele deu para nós. Beleza? Fechou? Em síntese, ai, Jesus, me ajuda. Em síntese, o fenômeno evangélico no Brasil contemporâneo, ele apresenta um religioso que faz parte da maioria. Foi-se o tempo em que nós evangélicos éramos traço, insignificantes, e éramos periféricos, e ninguém prestava atenção na gente. Hoje todo mundo que é jornalista descolado quer falar com a gente. Hoje a academia está estudando a gente, tem dissertação de mestrado para tudo que é lado sobre evangélico, tem estudos e pesquisas. Quer dizer, nós hoje somos a maioria. Esse religioso, ele faz parte da maioria, ele acredita no seu direito a sucesso, prosperidade, bem-estar, autorrealização e autossatisfação, em nome de Jesus. Ele usa a fé como vantagem competitiva, ele defende valores tradicionais, como, por exemplo, a autoridade masculina, como, por exemplo, uma política baseada na ordem moral da Bíblia Sagrada, lida e interpretada literalmente. Ele se opõe à justiça de raça. Racismo não existe no Brasil, isso é coisa de papo de esquerdista. Não tem racismo no Brasil, nós somos um povo cordial. Inclusive, eu tenho um amigo preto. Se opõe à justiça de gênero, se opõe à justiça de classe social. Ele defende o capitalismo de livre mercado e o empreendedorismo meritocrático. É tudo evangélico. E muitos deles, inclusive, têm um revólver, têm uma arma. Ele acredita que tem direito de governar a sociedade. E por que ele tem esse direito? Primeiro, porque ele é escolhido de Deus. E segundo, porque ele é a maioria. Então, ele tem esse direito. Bom, agora vou começar outro assunto e caminhar para o fim. Se eu quisesse defender tudo isso que eu acabei de dizer, com a Bíblia na mão, eu defenderia. Mas, embora essa primeira parte do meu discurso sobre o Cristo morto, crucificado, ressuscitado e exaltado, que tem toda a autoridade, que tem ao redor de si um povo que é propriedade sua exclusiva, a quem foi delegada a autoridade, essa primeira parte eu defendi com a Bíblia na mão, citei textos bíblicos do Novo Testamento. Mas esse discurso, conforme foi feito aqui agora, ele é absolutamente estranho a tudo o que eu prego e ensino para a minha comunidade de fé e que caracteriza a minha pregação nos últimos 40 anos. Não tem nada a ver comigo, mas é tudo bíblico. Então, por onde vamos? Como é que a gente desconstrói isso? Na minha opinião, existe uma sutil distorção de fundo nessa narrativa, e nessa teorização, e nessa construção que caracteriza o contingente chamado evangélico na sua parcela mais hegemônica. E que distorção é essa?
Primeiro que a essência do Evangelho não é uma verdade na qual se deve acreditar, é uma pessoa com quem se deve relacionar. Evangelho não é mensagem enunciada conceitual e racionalmente. O Evangelho não trata disso, o Evangelho trata de uma pessoa. Jesus não chamou pessoas a que acreditassem numa verdade. Jesus não chamou pessoas a que acreditassem numa verdade conceitual. Quando Jesus falou da verdade, ele apontou para si. Eu sou a verdade, disse Jesus. Jesus chamou pessoas a que se comprometessem com uma realidade. Que comprometessem a sua vida com uma realidade, não com uma ideia. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Note aí. Dizendo, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Você não viu nada, inocente. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, Jesus dizendo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ora, o que quero dizer? O Evangelho de Deus é o reino de Deus. Você sabe que Evangelho quer dizer boa notícia, né? Boas novas. Qual é a boa notícia? É a chegada do reino de Deus. Presente e manifesto na pessoa de Jesus. A conversão ao Evangelho não é outra coisa, senão a rendição absoluta em submissão ao Rei desse reino. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a autoridade de Jesus como Cristo de Deus foi conquistada definitivamente na sua morte e na sua ressurreição. Agora, o conteúdo do Evangelho de Deus é revelado em Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição. O ministério terreno de Jesus, tudo o que aconteceu antes da cruz, é o conteúdo do Evangelho. O ministério terreno de Jesus é a manifestação do reino de Deus. Vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Preste atenção no que vai acontecer agora, Natanael. Venha me seguir e preste atenção. Eu acabei de dizer que o reino de Deus chegou. Como é que você vai ver isso? Vem comigo. E você vai ver o reino de Deus acontecendo. Lembra que o Paulo não conheceu isso aqui? Ele não conheceu. Ele não viu os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, o conteúdo do Evangelho, que é a realidade presente do reino de Deus na pessoa de Jesus, reino como reinado, a autoridade de Deus acontecendo, está na pessoa de Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição. Então eu quero pedir perdão pelo atrevimento, mas eu quero separar mesmo o Jesus histórico do Cristo da fé. O Cristo da fé, ele deve ser adorado. Mas nós não podemos imitar e nem seguir o Cristo da fé. Nós só podemos imitar e seguir o Jesus histórico. Nós não temos como imitar Cristo. E a maneira como nós adoramos o Cristo, servimos o Cristo, que conquistou essa autoridade sobre os céus e a terra, que conquistou toda a autoridade ao morrer e ressuscitar, é isso
Ele conquistou a autoridade ao morrer e ressuscitar. Cito para você Romanos, capítulo 1. Presta atenção no que eu vou ler agora. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, olha, na ressurreição, Jesus conquista todo o poder e toda a autoridade, por isso nós rendemos a nossa vida a Ele, por isso nós o adoramos, nós o servimos, Ele é o nosso Deus e invocamos como nosso Deus, mas como é que nós fazemos isso? Imitando o Jesus. O Cristo da fé não pode ser imitado nem seguido. Ele não oferece critérios objetivos para a gente organizar a nossa vida, para a gente estar presente no mundo de um jeito que se chama Reino de Deus. O Cristo da fé não tem conteúdo existencial. Está entendendo? O Jesus histórico é que revela tanto Deus quanto o conteúdo do reino de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. É em Jesus que a gente conhece Deus e que a gente conhece o conteúdo do Evangelho. É no Jesus, não é no Cristo. Está entendendo, né? Não é no Cristo, é no Jesus. E é no segmento de Jesus que o Evangelho tem densidade, conteúdo, realidade. Dá para ver o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma ideia, é uma pessoa. Então vamos andar com essa pessoa e ver o que acontece quando essa pessoa está em ação. Quando essa pessoa está reinando. Quando essa pessoa está exercendo a autoridade de Deus. Quando essa pessoa está agindo, ungido pelo Espírito do Senhor que está sobre mim e que me autorizou a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Vamos ver o que acontece. Esse Jesus que é amigo de pecadores, antagonista dos ricos e poderosos, é protetor da vida humana, é Senhor que atua como servo. E o que eu mais gosto, ele é galileu. Jesus é da Galileia. Eu gosto disso. Jesus não é de Jerusalém. Jesus não é do templo, da casta sacerdotal. Jesus não tem nada a ver com saduceu. Jesus não tem nada a ver com herodiano. Jesus não tem nada a ver com fariseu. Jesus tem a ver com a ralé da Galileia. Com a plebe, com o povão, com a gentalha da Galileia. É ali que Jesus é. Jesus é dali. Jesus é de ordem profética, não é de ordem sacerdotal. O Evangelho terá futuro à medida em que for capaz de propor uma nova ordem, o que significa profetizar contra a ordem estabelecida. Enquanto o Evangelho estiver associado aos poderosos, sejam eles religiosos, sejam eles econômicos, sejam eles políticos, enquanto o Evangelho estiver associado a isso, enquanto o Evangelho estiver associado à elite, inclusive associado à elite intelectual, ele será outro Evangelho, anátema, porque ele será cúmplice da ordem que matou Jesus. E ele será sempre outro Evangelho. Ele será cúmplice da ordem que matou Jesus, porque não acolheu o reino de Deus, o reinado de Deus. Ele não abriu mão do poder que se sustenta pela força, pela violência e pela maldade. Ele
o evangelho associado aos poderosos, políticos, econômicos, religiosos, o evangelho associado à elite, o evangelho com relógio de não sei quantos $1.000 no pulso, jatinho, tapete vermelho, anel no dedo. Esse evangelho, ele é um evangelho que na sua expressão é uma traição ao Jesus. Mas note que ele não é uma traição ao Cristo exaltado e ressurreto. Ele é uma ofensa a Jesus. Mas ele é inclusive uma evidência de pompa e de ostentação da glória majestosa de Jesus. Ressurreto, assentado à direita do Pai. O que existe hoje no Brasil, aí você decide. O Evangelho de Deus, que é o anúncio da chegada do reino de Deus, ele é uma notícia que tem implicação de execute, implemente, cumpra-se. O rei chegou, o reino chegou, a autoridade de Jesus está sendo exercida. Abra caminho para as mulheres, abra caminho para os leprosos, abra caminho para os que estão à beira do caminho e deixe que cheguem em Jesus. Abra caminho para as crianças, abra caminho para quem não faz parte da roda de Jerusalém, para quem não pode chegar no templo porque não é puro, porque não é rico, porque não é poderoso. Abra caminho, porque o reino de Deus é do Nazareno Galileu. Esse é o evangelho do reino de Deus. Evangelho, portanto, é revolução. Não é reforma. É revolução. Não é a gente ocupar o poder que está ocupado por quem não é dos nossos. É a gente destruir a lógica de poder. É a gente reinventar o mundo a partir da revelação da realidade do reino de Deus revelada em Jesus. Por isso, eu abraço este evangelho que o Michel Lovy chama de messianismo revolucionário, chama de cristianismo de libertação. Se evangelho é narrativa ao redor de Jesus Cristo, a narrativa que me seduz e me cativa e que eu tenho esperança de futuro para o evangelho é o cristianismo de libertação. É o evangelho que se encarna nas comunidades que são elas mesmas sinais do reino de Deus. E por isso, precisam ser comunidades que manifestam na sua experiência dinâmica cotidiana o que a gente espera ver na sociedade lá fora, como o reino de Deus. Então, nós embora todas as críticas sejam feitas, nós temos que insistir em multiplicar comunidades evangélicas no nosso Brasil que sejam realidades concretas de todas as pautas libertárias do nosso tempo.
Nós temos que ter comunidades que sejam promotoras de justiça de gênero, justiça de raça, justiça de classe, justiça ambiental. Nós temos que ter comunidades que sejam comunidades libertárias e libertas. Porque o Walter Mignolo, que é um teórico do pensamento decolonial, ele faz uma distinção entre emancipação e libertação. Esse evangelho poderoso, majestoso do Cristo ressurreto e exaltado, ele promove emancipação. Mas é somente o Jesus de pé empoeirado que promove libertação. O que eu quero dizer com isso? O evangelho do Cristo exaltado quer fazer com que um de nós se torne presidente da República. Nós que éramos nada, nós que éramos traço, nós que éramos invisibilizados, não tínhamos poder, não tínhamos dinheiro, não tínhamos volume de povo, agora nós temos poder, dinheiro, volume, nós somos bastante gente nesse Brasil, a gente enche a Paulista, pessoal. Nós temos tudo isso, então nós temos o direito de assumir a presidência da República, tem que ser um de nós. Isso se chama emancipação. A gente subiu na escada da ordem social estabelecida. O problema, meus queridos, é que essa ordem social estabelecida é diabólica. E a gente não tem que subir nessa escada. A gente tem que demolir a ordem. A gente tem que colocar uma outra ordem. E a gente aprende isso com o Jesus. Então, eu hoje assumi para mim mesmo, na minha oração matinal, que eu vou mudar o meu vocabulário daqui para frente. Eu sempre falei de uma teologia cristocêntrica, de uma igreja cristocêntrica, de um evangelho cristocêntrico, eu vou mudar isso. A partir de hoje eu vou falar de um evangelho Jesus-cêntrico, uma igreja Jesus-cêntrica. Porque o Cristo é o meu Deus. Jesus é quem eu sigo, é a minha referência. E acredito que o único jeito que eu tenho de ser fiel ao Cristo que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e está exaltado e tem nas mãos toda a autoridade nos céus e na terra, o único jeito que eu tenho de ser fiel a Ele, adorá-lo e servi-lo, é no seguimento de Jesus. Enquanto eu ficar olhando para o Cristo, eu vou reproduzir a ordem diabólica baseada em poder, força, vertical, excludente e promotora de vítimas. É só com Jesus que eu consigo subverter essa ordem numa experiência comunitária que seja sinal do reino de Deus e que seja libertária, libertadora e sinal de libertação. Se não for isso, eu acho que o evangelho não tem futuro, não. Mas eu acredito que a boa mão de Deus está sobre esse Brasil e a boa mão de Deus está sobre todos aqueles e aquelas que se colocam no caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Amém. Obrigado.